Oi, pessoas! Segunda-feira, dia de vídeo no canal Pimenta com Baunilha. E o vídeo de hoje, ele é uma sugestão de um amigo que, ao assistir o vídeo sobre normose, me sugeriu falar sobre falta de indignação, ao fato das pessoas se acostumarem ao absurdo. Quando ele sugeriu essa temática, ele se referiu especificamente às pessoas do Nordeste. Ele disse: Vanille, fala sobre essa falta de indignação que tem no Nordeste, mas eu vou extrapolar e vou falar sobre a falta de indignação no país todo, né? Em todo lugar. Porque eu acho que a gente tem uma característica de não se indignar, de baixar a cabeça e de nos acharmos inferiores às pessoas que a gente acredita que são maiores ou melhores do que a gente. E como é segunda-feira, é dia de contar história. Então, para contextualizar esse tema, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Não vou citar a cidade, não vou citar a cidade de onde está falando. Não vou citar de onde aconteceu, mas aconteceu comigo. Estava eu fui visitar uma equipe de saúde da família, né? Uma unidade básica de saúde. E cheguei lá, ia dar umas 4 horas da tarde, 3 e pouca da tarde, e aquele monte, estavam várias pessoas sentadas esperando a médica chegar. E eu olhei, eu disse: gente, a médica, eu fui lá para conversar, inclusive com essa profissional. Disse: gente, será que ela vai vir? Vai dar 4 horas da tarde, não chegou ainda, será que vai vir? Aí disseram: chega, ela vai chegar assim, quando ela não vem, ela avisa. E aí tinha uma senhorinha sentada no meio fio, esperando a médica chegar para ser atendida no meio fio. Ela não quis entrar. Tinha lugar para sentar, mas ela ficou no meio fio. E aí eu sentei no meio fio também, porque eu adoro conversar, e puxei assunto com essa senhora, uma idosa, né? E aí eu disse: vem cá, a médica sempre demora a chegar assim? Ela disse: mas quando ela chega, minha filha, ela atende todo mundo. Aí tinha muita gente esperando, né? Eu disse: porque já vai dar 4 horas. Ela atende até que horas? Ela: antes de 5 horas, minha filha, já tá todo mundo atendido aqui, satisfeito, porque ela atende muito bem rápido, ela é ótima. E aí eu falei: mas ela não devia chegar antes, né? No horário, que é 2 horas, né? Para atender mais calma, para conseguir ouvir melhor as pessoas. Aí a senhora falou: não, minha filha, mas é porque assim, ela trabalha em outro lugar também. Aí ela passa primeiro no outro lugar e depois ela vem aqui para atender os pacientes aqui da unidade. Aí eu: oi? Ela trabalha em outro lugar? Então, neste momento, descobrimos um indivíduo que consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou não, né? Na verdade, ela consegue receber salário de 2 lugares para estar num pequeno espaço de tempo em cada um. Gente, eu fiquei passada, né? E a senhora acha isso normal? Gente, vamos reclamar, né? Vamos conversar aqui e reclamar que isso não pode acontecer, a pessoa trabalhar em outro lugar. Não faça isso. Olhe, não vá reclamar da doutora. Não reclame da doutora, porque ela é maravilhosa, ela atende todo mundo muito bem. E olhe, ela até dá remédio a gente. Ela até dá, sabe aqueles remédios que o povo, esses representantes, ela não usou o nome representante, né? Falou alguma palavra que eu não sei mais lembrar. Esses remédios que os médicos ganham, ela dá tudinho pra gente. Ela é ótima. Olhe, por favor, não vá brigar, não vá reclamar da doutora, porque ela é maravilhosa, a gente não pode perder ela. Pior sem ela. Como não lembrar dessa história quando eu recebi a sugestão do Henrico para falar sobre falta de indignação e se acostumar com o absurdo, né? Tem uma frase do José Eduardo Cardoso que eu gosto muito, que ele fala que aquele que perde a capacidade de se indignar diante de uma injustiça, essa pessoa perdeu a sua humanidade. Quando foi que a gente perdeu essa capacidade de se indignar? Quando foi que a gente perdeu pouco ou muito da nossa humanidade?
Quantos absurdos acontecem e a reação que a gente escuta é: ah, mas é assim mesmo, calma, tem que se acostumar. E pobre tem lá direito nesse país? Já ouviram essa frase? E pobre tem lá direito nesse país? Você já leram a Constituição brasileira? O artigo 5º dela é sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Vou separar um trechinho porque ele tem muitos. E ele diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O artigo 6º fala dos direitos sociais, educação, saúde, alimentação, que só entrou na Constituição em 2010, com muita briga. O Conceia, um dos responsáveis por isso acontecer, que foi extinto. Trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Então, isso está escrito na nossa Constituição. Essa ideia de que pobre não tem direito, ou não funciona assim, ou se acostuma que é assim mesmo, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa fazer algo sobre isso, não é? A passividade crônica, notória na inanição dos acomodados, ela configurou-se como uma intransponível parede de contenção. A gravidade atualmente ela pode ser observada no movimento não apenas de aceitação, mas também num injustificável sentimento de gratidão. Como se as pessoas não podem receber mais do que aquilo que recebem porque não merecem. Parece uma sensação, tem um efeito de merecimento, não tá bom, não precisa. Tipo a senhorinha que eu falei a vocês na história que eu contei. A indignação, ela não consegue ultrapassar o limite dos comentários vazios, dos textões do Facebook, dos memes da internet, que são destinados ao vão do esquecimento e que só fazem reforçar a nossa trágica imagem de desmemoriados. A gente esquece as coisas. Enquanto a gente repete em coro, né, que política não se discute, eu não gosto de política, esse negócio de discutir política é muito chato. Enquanto a gente repete isso todos os dias, decisões são tomadas e os nossos caminhos são traçados por pessoas que podem e que conseguem tranquilamente usurpar os nossos direitos. Pensa comigo, que os que se municiam, modificando inclusive a Constituição conforme as suas necessidades, concedendo a si mesmos aumentos salariais incompatíveis com o nível de miséria e de indigência a que eles mesmos nos submeteram, criando uma diferença abissal entre os detentores de renda no país. Essas mesmas pessoas são os mesmos que necessitam do aval populacional para ocupar os cargos públicos e gerir os nossos destinos. Já parou para pensar nisso? Passamos uma procuração para os nossos algozes e a gente se cala. Nos calamos frente à falta de iniciativa quando esses direitos básicos, que são garantidos pela Constituição, nos são negados. A gente fica indignado com corrupção, a gente não admite que haja roubo, mas a gente não percebe ou simplesmente não se incomoda em nada em saber que a descompatibilidade de um salário parlamentar, por exemplo, é uma corrupção aberta, concedida e embasada justamente por quem é o maior prejudicado. Nós, eleitores, nós, população. Nós vendemos os nossos votos na época das eleições por um milheiro de tijolo, por uma dentadura nova, por um cargo na prefeitura. E desse jeito a gente vai dando a gestão de cidades, estados, de um país, a pessoas incompetentes que compram os nossos votos. E a gente acha que não pode mais cobrar nada mesmo, afinal a gente vendeu o voto, não é? E aí a gente passa os anos aceitando e nos acomodando que seja assim mesmo.
Ah, é assim mesmo. Perdemos a capacidade de indignação. Ou melhor, a gente permite que ela seja tirada da gente gradativamente, né? Que ela seja arrancada gradativamente de nós. E por que a gente se cala, né? Por que a gente perdeu essa capacidade de se indignar? A gente tem alguns estudos, né, que apontam que nunca se produziu tanta riqueza e simultaneamente nunca houve tanta pobreza. O que faz a gente questionar muito sobre concentração de riqueza que a gente vê tão comumente, né? A gente tem um vencedor do Prêmio Nobel da Economia, na sua obra O Preço da Desigualdade, ele discute como essa distância entre ricos e pobres atrasa o desenvolvimento de países. Eu sempre escuto, né? Eu já escutei muito pessoas falando sobre a minha ideologia, né? Essa ideologia. E eu sempre repito que a minha ideologia é a justiça social. Eu penso, lógico, que quem trabalha mais tem que ganhar mais. Eu concordo que existem serviços, atividades que têm um maior investimento de tempo, de intelecto, de força, de que seja, que devem ter, né, valores de remuneração diferenciados. Eu acredito que sim. O que não me parece razoável é que 5 bilionários brasileiros, por exemplo, concentrem a mesma riqueza que metade dos mais pobres no país. Isso para mim não é razoável. O que é incontestável, né, para todos os autores que pesquisam sobre o tema, é que a desigualdade social e uma de suas causas, que é a concentração de renda, elas são prejudiciais para a democracia. E possuem sérias consequências na vida das pessoas. A desigualdade ela é injusta porque ela impede o desenvolvimento das capacidades individuais, o acesso a direitos humanos básicos como saúde, educação e segurança. Trouxe alguns dados para vocês, vou deixar a pesquisa disponível. Em todo o país, 10,4 milhões de pessoas, 5% da população, sobrevivem com R$51 mensais, em média. Se considerarmos os 30% mais pobres, o equivalente a 60,4 milhões de pessoas, a renda média per capita subiu para R$269. R$269. A desigualdade ela se agravou bastante no ano 2018, e aí a pesquisa que eu vou deixar disponível para vocês acessarem os dados. A renda domiciliar per capita dos 5% mais pobres caiu 3,8% na passagem de 2017 para 2018. Ao mesmo tempo em que a renda da fatia mais rica da população, que é 1% da população, cresceu 8,2%. Então, aqui, minha gente, não é questão de direita, de esquerda, de partido, de sei lá o que você está pensando. Aqui é questão de justiça. É questão de humanidade, né? Nesses últimos tempos a gente tem ouvido muito, né? Tem se lembrado bastante o quanto o nosso país é um país predominantemente cristão. Então vamos de Mateus, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E é isso, e é essa ideologia que eu acho que a gente deve carregar, é a que eu carrego pelo menos, né? Que as pessoas sejam saciadas da sua fome e sede de justiça. Que a gente não precise ver milionários e famintos. E que esses famintos não virem dados estatísticos que a gente fala como se fosse número de coisas, né? Ah, mas tem 3% da população miserável. Ah, o Brasil saiu do mapa da fome, isso significou que é menos de 5% da população. Isso são milhões de pessoas passando fome. Que isso não passe despercebido aos nossos olhos. Que a gente não perca essa capacidade de se indignar, né? Uma frase muito parecida com a do Eduardo Cardoso, do Vladimir Herzl, diz assim: quando perdemos a capacidade de nos indignarmos com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados. Justiça social é questão de civilidade.
E assim, eu desejo que essa falta de indignação coletiva seja revisitada a partir de cada um fazendo sua parte. Cada um contribuindo com sua parcela de indignação e consciência de quem se é e consciência de seu papel. Eu desejo que essa falta de indignação seja repensada. Até quando a gente vai ser indiferente a essas grandes mazelas que descaracterizam o indivíduo como ser humano, né? E aí eu vou terminar o vídeo com a frase de uma mulher que eu admiro demais, guerreira, Nise da Silveira, que diz assim: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Boa semana.